TV Capibaribe. Jatiaci agora. Oferecimento. Nana Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. Quero saudá-los com boa tarde na hora do almoço de vocês. Estou aqui na TV Capibaribe e na Com Brasil. Deixa eu começar falando e apresentando ele que já foi secretário, já esteve em diversas participações. Inclusive, tem um aluno aqui de um projeto que ele financiou no ano passado, ajudando a gente, contribuindo com o nosso canal. Também é o padrinho do GAPAC. Érica estava aqui ontem, no programa de ontem, e tem assumido pautas importantes não só no nosso estado, mas levando alguns debates, inclusive para Brasília. Não é o papel dele diretamente, mas ele tem cumprido a ponte, que é muito importante para diversas cidades que deram uma votação expressiva para ele hoje, que está no PV, o nosso queridíssimo João Vitor João de Nadege. Como é que você está, meu querido? Primeiro é um prazer estar com você aqui, Jatiaci. Você que é um amigo de longas datas, que a gente tá na convivência da política e da nossa amizade e poder um pouquinho falar do seu programa. Primeiro, fui muito feliz quando a gente vê você, um jovem batalhador, podendo estar hoje no canal de televisão, na TV Capibaribe. Isso nos orgulha muito grande. Eu acho que a gente torce porque os nossos amigos voem, criem asas e façam sucesso. E essa é a minha torcida por você. Deixa eu explicar para vocês a questão do projeto. Ano passado, a gente iniciou um projeto de maneira muito tímida, mas era um projeto muito ousado para alguns, que era a montagem do estúdio e captar alguns jovens para fazer um trabalho de audiovisual. Durante a semana, a gente tinha uma série de gravações aqui, e esses meninos já estão aqui, utilizando o espaço para aprender. Inclusive, a Aleph é uma das pessoas desse projeto, que a gente conseguiu trazer para cá e que está aprendendo no cotidiano como é lidar com o audiovisual. E João foi um dos padrinhos no início desse projeto, foi uma das pessoas primeiro com quem eu conversei e que deu um super suporte pra gente. Então, já agradecendo de pronto a ele aqui, já que a gente tá ao vivo e na frente de todo mundo, porque gratidão é uma coisa que a gente não pode deixar. Como é que foi essa trajetória de início de mandato, João? Porque você foi uma surpresa, não só politicamente, mas para mim, que posso dizer publicamente que estive com você na última eleição, a nível de destaque de mandato mesmo. Eu acho que a gente, nesse primeiro mandato que a gente chegou, obviamente, a gente quebra algumas barreiras, né? A gente teve aquela convivência de poder conhecer a política de perto, como secretário. Fui candidato a vereador lá em 2016. Participei em alguns momentos com a prefeita quando foi deputada lá atrás, mas é diferente quando você tem um mandato eletivo seu conquistado de maneira democrática e pelo povo. Traz uma responsabilidade. Uma responsabilidade que 29 mil pessoas foram numa urna no domingo de uma eleição de credenciar para ser deputado. Quis Deus que eu pudesse agarrar essa oportunidade e com muita paciência, podendo entender a casa, podendo conversar com os pares, uma casa com 49 deputados de todas as alas possíveis, democraticamente, gente ligada mais à direita, mais à esquerda, mais do centro. Mas eu me dou bem com todo mundo hoje naquela casa, gosto de ser deputado, eu acho que tem algumas ações que a gente vai falar ao longo da entrevista importante que eu posso contribuir, que eu acho que na prática o político que tem um mandato eletivo, seja um vereador, seja um prefeito ou um deputado, tem que poder contribuir, seja através de leis, através de emendas de recursos que você coloca para transformar a vida das pessoas. Eu acho que eu aprendi com minha mãe assim, já tinha assim, ouvir para a gente poder transformar a vida das pessoas naquilo que você tem a competência de fazer. No caso, eu legislar e colocar recursos através das minhas emendas. É bom de falar quem é essa mãe, né? Que não é qualquer mãe. É a ex-prefeita de Camaragibe recente, doutora Nadege. Essa relação familiar, ela fez você alçar o voo. Mas ela não garantia, porque houve muito... Não tinha como ela se deslocar tanto, até porque ela estava na cidade naquele momento. Nesse primeiro momento, o que é que você compreende da Alep nesse aspecto? Porque
o executivo ele é um papel muito pontual. Legislar é uma coisa para quem realmente gosta de legislar. Porque é muita gente, é muita ideia, são muitos processos para lidar. Apesar de você ter ocupado algumas secretarias estratégicas da própria prefeitura em Camaragibe, e nesse lidar você foi aprendendo, mas lá a gente tem pessoas do estado inteiro fazendo isso. Qual o impacto disso hoje no teu mandato? Deixa eu te falar. Primeiro, eu acho que a experiência mais difícil que a gente teve de vida e política foi em Camaragibe, naquele momento que a gente assumiu lá aquela prefeitura em 2019, quando o prefeito foi afastado, e a prefeita, a atual vice-prefeita naquela época, teve que assumir aquele mandato. Então aquilo ali não deu um bocado de cancha e casca grossa para poder seguir em frente. Eu acho que o nosso mandato é muito pautado em algumas coisas que a gente, como a Érica, que eu assisti o programa aqui, que eu estava vendo ela na entrevista, que a gente passou o Pernambuco todo na campanha, na pré-campanha de deputado estadual, e onde a gente chegava, a gente ouvia as reclamações, as angústias dos pais e mães de pessoas autistas no estado de Pernambuco. Então, nosso mandato é isso, de ouvir a população, de ouvir a rua, de ouvir os mercados, como eu estava em Lajeado sábado passado, e vi as dificuldades das pessoas que fazem o mercado, a feira do interior, a falta d'água, a dificuldade, o clima, a seca. Então é isso, nosso mandato é pautado da rua, né? Hoje, graças a Deus, pela rua que eu escutei, eu pude criar na Comissão de Defesa da Pessoa Autista na Assembleia Legislativa, que hoje está englobado na Comissão da Pessoa com Deficiência, podendo legislar, levar esse debate à Assembleia, dar voz e vez a esses pais e mães tão sofridos que precisam que o poder público, de fato, a gente sabe como é distante o acolhimento do poder público, mas a gente, enquanto deputado, está querendo dar vez e voz a essas pessoas que não têm vez. Entendi. Hoje, eu vou falar um pouquinho dessa questão, porque está bem perto da eleição já de 2026. Eu queria pautar que o grupo de vocês saiu muito vitorioso na última eleição, surpreendendo muito, né? Vocês conseguiram vereadores. Fala algumas cidades, destaques, assim, porque eu sei que você, obviamente, tem... Mas aqui na região metropolitana foi muito estratégico. Isso, a gente, graças a Deus, conseguiu eleger Diego, né? Diego Cabral, Sim. Nosso sucessor, que eu acho que vai ter a condição de poder alavancar Camaragibe com uma cidade mais organizada, financeiramente, orçamentariamente. Eu não tenho dúvida que Diego vai ser um grande prefeito. Tem Flávia, nossa irmã, que é uma médica, além de minha irmã, é uma médica qualificada, uma jovem com vontade. E fora isso, a gente tem 14 vereadores eleitos na metropolitana e interior do estado. Ou seja, um salto importante para a gente possa divulgar nosso mandato e poder, de maneira democrática, pedir licença para ir para uma reeleição. João, os partidos políticos hoje, todos estão... alguns vivendo crise, é bem pontual dizer isso, e alguns vivem fusões e outras federações. Como é que tem sido a estadia do PV a nível de partido? E se você tem dialogado, já pensado se fica, se não fica, ou se isso não tem passado na pauta? Por enquanto, a gente está no PV. A gente dialoga muito bem com o presidente estadual, o deputado Clodoaldo, que eu mando um abraço, tive semana passada com ele. A conversa que se tem em Brasília, nas rodas de política, é que a federação continue, até porque é uma base importante de apoio ao presidente Lula, né? É o PV, o PCdoB, o PT. Então, a ideia é que possa vir alguns partidos desse sentimento da mesma linha política, mas a princípio é continuar na federação, porque eu acho que é importante, vem dando certo a federação a nível estadual. Obviamente, algumas dificuldades de pensamentos e opiniões, mas isso vai ter em qualquer partido. Mas, de maneira geral, eu acho que a eleição municipal ela é muito mais complexa quando se fala em uma federação do que uma eleição a nível estadual, né? Porque existem partidos, existem colocações políticas municipais muito localizadas que dificultam um pouco mais. Mas para a eleição do estadual, eu acredito que a federação permaneça, podendo vir alguns partidos que tenham o mesmo pensamento político. João, aqui eu acompanhei a eleição de Flávia e ela apoiou João Campos. Estadualmente, existe hoje um diálogo muito bom do seu mandato com a então governadora Raquel Lira. É um ambiente que a gente sabe que vai estar mais polarizado, a gente ainda não sabe também se o João é candidato, porque ele também não disse isso oficialmente. Como é que teu mandato tem lidado com isso, né? Porque saem várias especulações
da possibilidade, inclusive, de algumas lideranças já estarem migrando para esse diálogo com a governadora. Ela fez um passo que eu acho que é um dos passos mais estratégicos para a campanha, que é se aproximar da base do presidente Lula através do PSD. E isso dá uma rota para o cenário de competitividade que começa numa arena política antes do que a gente pensava, né? Como é que você tem observado isso e como é que o PV e a federação, porque acho que a gente vai ter até algumas lideranças da federação aqui no programa, a gente já vê um posicionamento mais pró-Raquel. Não é que determinante isso, mas a gente já vê que existe esse diálogo. Claro, eu acho que primeiro aprendi com minha mãe a ser obediente, principalmente aos partidos. A gente está num PV aí só fazendo uma síntese de como é que funciona. O PV na eleição de 24 a nível municipal em Recife foi com o prefeito João Campos. PT, PV, a federação por completo. Bem como hoje a federação a nível estadual, PT, PV, obviamente com algumas dissidências de outros partidos ali, faz parte de apoio à governadora Raquel. Obviamente, no momento certo, que eu digo sempre, já tinha assim, as discussões políticas elas começam a se acalorar e antecipar. A gente está há 17 meses da eleição. Eu digo sempre que nasce quase 2 meninos nesse tempo. É muita coisa para frente. A gente está falando de eleição e, obviamente, é necessário, porque o próprio prefeito João Campos, que não falou ainda que é candidato, mas os atos e os fatos vão nessa trajetória. Mas eu acho que no momento certo, a federação ao qual eu faço parte vai ter que sentar, vai ter que dialogar para entender a nível nacional como é que vai se portar, porque a gente hoje, obviamente, faz parte, é o partido do presidente Lula, e vai ver como é que vai se dar em Pernambuco. Essa é uma discussão que tem várias opiniões, né? Mas hoje a gente faz parte do apoio à governadora Raquel Lira, até porque os investimentos são necessários. Eu acho que, como pernambucano, a gente quer que o nosso estado cresça e desenvolva. Eu falo exemplo de Camaragibe, né? A estrada de aldeia da PE 27. Você é de lá, você sabe como é o sofrimento. Um investimento de 110 milhões de reais, onde vai desafogar e vai ser um eixo de desenvolvimento econômico e social para aquela região. Camaragibe, Paudalho, Araçoiaba, São Lourenço da Mata. Fala do batalhão da Polícia Militar, o 20º Batalhão da Polícia Militar em Camaragibe, investimento de 40 milhões de reais. Ou seja, existe investimento e a gente tem que dialogar com o que é que Pernambuco cresça, isso eu não tenho dúvida. Enquanto tiver investimento e Pernambuco crescer, eu vou estar perto. Certo. Mas isso indica que existe hoje, de fato, um diálogo muito bom com a então governadora. O diálogo vai existir com quem queira levantar Pernambuco, e o diálogo existe, sim. Quais os outros municípios que essa parceria ela também acontece, no caso do seu mandato com o governo do estado? A gente vê isso mais evidentemente em Camaragibe, Sim. Obviamente, onde a gente tem um prefeito que a gente está no mesmo projeto político e, obviamente, as nossas condições que a gente consegue ver isso, mas a gente vê em alguns, principalmente no interior. Eu acho que a Raquel vem fazendo obras importantes com relação a estradas, né? Ela tem muito parte disso, fruto disso, de recursos oriundos que a Assembleia Legislativa autorizou através de empréstimos, né? Acho que, se não me engano, já vai para o 3º empréstimo agora, mas de mais 1 bilhão, né, de reais que a Assembleia autorizou que ela tirasse, captasse. Eu acho que é isso. Eu acho que as parcerias a gente vê na rua, nas estradas, quando a gente viaja, mas, obviamente, de uma maneira mais evidenciada em Camaragibe. Nessa mudança da Alep de direção há pouco tempo, a gente, de um lado, a imprensa, óbvio, a gente tem um papel de fazer um raio-x. E, às vezes, não é exatamente o raio-x do que está acontecendo. Eu observo que tem muita gente que hoje já voltou ou começa a dialogar com a governadora, que até então, há pouco tempo, a gente não via. Esse reflexo, ele é real ou é só uma impressão de quem está fora? A gente tem um quantitativo maior hoje de deputados que conversam com a governadora com mais tranquilidade? Eu acho que a governadora dá sinais, né? Isso é um fato, não é? Isso não é segredo para ninguém, que ela, por algum momento, ela deixou a política um pouco mais longe, digamos assim. Hoje faz uma conversa mais de perto, e isso é um fato. Você está correto na sua visão. Acho que eu acho que a política é importante também para poder, ao lado dos técnicos, poderem transformar Pernambuco. E você está coberto de razão nesse sentido. Vamos lá. Nessa prestação de contas do mandato, o que o mandato tem constante? Você já falou da PE 027.
quais outras coisas que o deputado tem conseguido em todo o estado desenvolver? E só 14, eu estou aqui embasbacado com esse número, é um número muito grande. No estado também, como é que isso se distribui? Deixa eu te falar, Jatice. A gente tem, de fato, duas maneiras de poder contribuir para Pernambuco. Primeiro é legislando, fiscalizando e alocando recursos, que a gente tem pouco, né? A gente tem um deputado estadual, nesse ano passado para 2025, de 24 para 25, teve a oportunidade de colocar, acho que 6 milhões de reais. Enquanto o deputado federal tem 70 de emenda impositiva. Então, existe 100% de diferença em cima. E o nosso pouco recurso, que é muito recurso, mas é pouco comparado com o deputado federal. Vou dar um exemplo claro de como a gente pode mudar a vida das pessoas. A gente não consegue fazer com 6 milhões, colocar recurso em todos os lugares que a gente tem base eleitoral. Mas quando a gente tem uma aproximação e a gente precisa, de fato, que as coisas aconteçam e de eficiência, vou dar o exemplo da HPAC de Érica que a gente teve aqui. Na pré-campanha, a gente sentou, escutava as mães e disse, eu ganho na eleição, eu vou destinar uma emenda para a gente fazer uma casa azul. Ganhei a eleição, no meu primeiro ano de mandato eu coloquei 600 mil reais para financiar os profissionais da Casa Azul de Camaragibe, que hoje atende 304 crianças lá em Tabatinga, fruto do investimento do nosso mandato, da vontade de política lá atrás, que eu escutei as meninas, escutei as mães, Érica, capitaneada por Érica, e coloquei um recurso e vou colocar para frente. E vou colocar recurso para a segunda Casa Azul em Camaragibe. Obviamente, porque eu tenho um parceiro prefeito que tem a sensibilidade de poder, de fato, colocar na prática. Então é isso. O dinheiro do nosso mandato, 600 mil reais, atende 304 crianças de Tabatinga, podendo diminuir a fila. A fila é gigantesca, mas já tem 304 pessoas que já estão sendo atendidas. Se você for lá, vá lá, Semec Tabatinga, vai ver a Casa Azul, depois você me diga. Atendimento primeiro mundo. Ar-condicionado, profissionais animados, as mães animadas, agradecendo. Então é isso. Eu acho que, obviamente, se a gente tiver mais recursos, a gente vai, de fato, poder ampliar. Inclusive, uma discussão que teve na Assembleia até agora há pouco, a possibilidade de aumentar. São para isso. É HPAC, é o IMIP, que a gente coloca 100 mil reais, é o Hospital do Câncer. Então, assim, é fruto de recursos do nosso mandato que a gente pode ajudar a vida das pessoas. Interior, como é que tem se construído essa base? O senhor deputado iniciou falando que teve lá esse final de semana. O interior do estado, ele não é uma incógnita para ninguém, mas ele sempre surpreende a gente nas horas das eleições. O senhor teve uma votação que foi bem expansiva, né? Teve como Camaragibe o polo, mas espalhou muito. Como é que está essa relação com o interior do estado e como ela tem se construído? Nosso voto já é eminentemente metropolitano. Né? A gente tem Camaragibe com nossa Recife, Jaboatão, Paulista, Olinda, Cabo, mas aos poucos a gente vai expandindo para o interior. A gente está com algumas perspectivas importantes para frente. Eu estive em Lajedo, eu estou em Cupira, eu estou em Belo Jardim, eu estou, seja suplente ou vereador de mandato, eu estou falando Caruaru, Bezerros, Gravatá. Então, assim, aos poucos a gente vai adentrando a 232 para que, de fato, a gente possa entender a angústia do povo do interior, do Agreste Sertão, da Mata Sul, da Mata Norte, que a gente possa, através do nosso mandato, de fato, poder ajudar a investir com leis ou com investimentos e, aos poucos, a gente poder chegar em 2026 batendo na porta, dizendo, eu fiz isso aqui e pedindo mais uma oportunidade. Entendi. Um ponto... hoje já tem a semana da Azul, né, na Alep. Quem é que está promovendo aquela ação, João? O mês... Ano passado eu até tive numa atividade bem pontual e você estava lá, coordenando com alguém. A própria Alep, através da mesa diretora, ela tem ações pontuais nesse sentido, né? Tem a Semana da Mulher, tem a Semana da Consciência do Autismo. Então, a própria mesa diretora, obviamente, quem defende a causa, quem acredita nas causas que são promovidas pela Alep, sempre vai estar perto e vai estar junto nessas ações. Mas a própria Alep é que conduz essas ações importantes. Certo. Você vem de um eixo político matriarcal. E na política, geralmente a gente... É o inverso, né? Geralmente é o pai. Como você consegue visualizar o campo hoje feminino, e aí com o olhar de deputado, dentro desse debate...
tendo em vista que você vem de um eixo e agora, inclusive, sua irmã também entra nessa questão de desenvolver um trabalho pautado na vereança também parlamentar. Como é que você tem observado esse acréscimo e como é que você tem tentado contribuir nesse debate? É um tema muito importante, né? A questão do poder da mulher na política. Eu vivenciei isso dentro de casa, da dificuldade que é, e é um fato, a gente não nega isso. Tanto é que eu estou perdendo dentro de casa, tá 2-1 agora, né? Mas é um desafio muito grande para a mulher entrar na política, porque a mulher, para além da política, 90% das mulheres são a que provém o lar, que está perto de casa, que tem que tomar conta do filho, que vai buscar na escola, que vai fazer a feira, que tem que tomar conta do marido, não sei o quê, quem fica doente. E ainda fazer política, eu vivenciei isso dentro de casa. É muito difícil, não é fácil. E aos poucos a gente que é homem também tem um papel muito importante nisso, para a gente poder aos poucos tirar esse pré-conceito estabelecido, não só na política, mas na sociedade como de maneira geral, porque a política é um espelho da nossa sociedade. Mas eu acho que aos poucos a Assembleia Legislativa hoje aí tem 8, 9 mulheres, eu acho que se eu não estiver enganado no mandato. A Câmara Municipal também sempre tem uma representatividade, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas são mulheres fortes que têm a voz vibrante que vale por muitas. Eu perguntei isso pela seguinte pergunta. Há um tempo atrás se ventilou a possibilidade de sua mãe postular um outro cargo. E aí, tendo em vista que há uma afinidade dela com muitas dessas mulheres, e hoje até com você, mesmo sendo homem, lideranças importantes femininas, há essa possibilidade real, porque vocês criaram um capital político, você falou até na região metropolitana, mas pelas suas andadas para um pouquinho mais para lá, a gente percebe que não é tão só na região metropolitana. E como ela é um nome muito recente como ex-prefeita, o nome ainda está quente, digamos assim. Isso tem sido pensado, isso não tem sido pensado? Porque hoje vocês são um grupo político, obviamente, e aí isso deve se conversar entre vocês. Claro, eu acho que quem está na política está preparado para... Obviamente, a prefeita teve uma participação importante, terminando o mandato. Ela está no momento de dar uma descansada da política, porque não é fácil ser prefeito ou prefeita. Quem pensar que é fácil, não é. Principalmente em algumas cidades mais complexas, como Camaragibe, que tem os problemas dos relevos, das chuvas, das barreiras. Isso dificulta para quem de fato quer fazer a diferença. Mas sim, a prefeita está um nome aí, não tem nada... ela tem que ser candidata. Não, a gente faz parte de um projeto político. Tem o Diego, tem a vereadora Flávia, tem eu, né? Tem o nosso amigo companheiro Silvio Costa Filho, que está postulando aí uma possível candidatura do Senado, que se no momento mais oportuno, se for interessante para um grupo, sem criar divisões, sem criar algum tipo de problema, assim. Mas se não, ela tem um nome aí colocado. Eu vou pontuar mais um pouquinho nesse assunto, porque assim, ex-prefeita, teve votação expressiva na cidade, na última eleição que ela participou, e tem a questão de ser mulher, que é o mais difícil, é realmente mulher com voto. E aí eu falo, não é porque eu estou dizendo que mulher é mais ou menos, mas é porque realmente, né, a gente tem uma sociedade ainda que tem essa tradição de ser majoritariamente masculina na política. E um nome como o dela sendo ventilado talvez desse um direcionamento bom para esse nome feminino que falta. Então, ainda isso não tem sido conversado. Isso é só ventilação. Isso, ventilação. Eu digo sempre, quem está na política tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado para qualquer tipo de comando, qualquer tipo de oportunidade. E, obviamente, você falou, tem algumas características próprias. Uma prefeita com experiência política, mulher, aguerrida, a história de vida pessoal e política conta isso, ela carrega isso, né? Obviamente, existem algumas conversas, mas nada a ferro e fogo. Eu acho que nós, obviamente, projeto de grupo político se faz em conversa, com diálogo. Isso está colocado, mas nada como uma coisa 100%. Acho que tudo é... Acho que quando o processo político for ficando mais apurado, mais amadurecido, essas coisas vão tendendo a ser mais solucionadas mais rapidamente. Quantas pessoas hoje são na federação que tem mandato deputado estadual? São 7 deputados São estaduais. 7. São 7 deputados estaduais. Desses 7, quantos são hoje do PV? Tem você e 3 Gilmar? do PV, eu, Gilmar e Joaquim Lira. Sim. São 3. 3 do PT,
que é João Paulo Lima, Rosa Morim Doriel e João Paulo Costa do PCdoB. Tá certo. Certo. Como é que tem sido a construção da federação vislumbrando o ano 2026 com relação à possível reeleição do presidente Lula? Tem sido conversado que essa ida da governadora é para fechar mais o território do Estado, porque na última eleição teve alguma brecha. Se isso acontece, é óbvio que os dois campos vão estar amplos para vocês. Muitos deles têm sinalizado interesse em fixar com a governadora. No caso de... Você falou para mim que existe um bom diálogo, que isso vai se resolver mais à frente. Mas esse 7 hoje tem um diálogo, como é que eu posso dizer, tranquilo. Essa relação ela tem se dado de maneira a caminharem para o mesmo ambiente. Como é que tem sido essa relação? Obviamente, 26 para esses sets aí da federação não tem uma colocação, uma discussão, 26, como é que a gente vai... Não existe isso. Existe uma base de apoio ao governo Raquel que acredita que é importante e cada um faz. Até então, esses 7, eles não estão os 7 fechados na base do governo Raquel. Se você prestar atenção aí, tem um ou dois aí que votam de maneira divergente. Isso é ótimo, acho que é da democracia. Mas uma conversa objetiva em apoio ainda está um pouco distante. Essa conversa não chegou aqui nesse nível ainda não. Mas já existe algum alinhamento no sentido de que não fechado, mas já existe uma maioria que tem esse diálogo mais flexível. Exatamente. A maioria da federação hoje faz base de apoio ao governo Raquel. Certo. Esse alinhamento, ele vai participar mais ativamente da reeleição possível do presidente Lula? A pergunta é por quê? 26 ainda é uma incógnita, né? Dizem da possível reeleição do presidente. A gente tem que saber dele. Ele é que vai dizer abertamente se é candidato ou não. E em sendo candidato, hoje também existe um percentual de rejeição que não era o anterior na última eleição. E, ao mesmo tempo, a gente não tem a outra liderança porque também não é candidato por questão jurídica. Como é que Pernambuco, porque Pernambuco é um dos lugares que mais dá voto ao presidente Lula, os deputados têm observado isso. Vocês vão ser muito importantes nessa decisão e nessa finalização para filtrar esse nome no Estado. Primeiro, você pontuou bem. A gente tem que saber, hoje está posta a reeleição do presidente Lula. Qualquer coisa diferente disso é uma novidade, né? Então, sendo posta a candidatura do presidente Lula e fazendo parênteses, de fato, existe uma dificuldade de comunicação do governo. Isso não é uma coisa que eu estou falando, é um fato que está se tentando mudar, né? Mas eu digo a você, a federação, o presidente Lula, em sendo candidato como se pode, vai estar junto, feito eu falei. Acho que não tem dificuldade nessa movimentação que você falou. Obviamente, qualquer coisa diferente disso, que seja uma novidade, aí vai ter que ser feita uma conversa, vai ter a nível nacional. Essas conversas são muito a nível nacional, o Estado participa, mas obviamente os presidentes dialogando com os deputados, mas isso ainda é muito prematuro. O que tem hoje é a reeleição do presidente Lula. Ok. Vamos agora saber um pouquinho como é que está a construção agora do teu planejamento para 2025. O que é que o mandato do deputado João Nadege tem planejado e o que é que a gente já pode dar como novidade desse mandato para esse ano? Primeiro que a gente tem uma oportunidade importante, que a gente, a partir do ano que vem, nossos recursos aumentam um pouquinho, que aí é um feito histórico da Assembleia Legislativa, foi muito altivo. Aí eu parabenizo o presidente Álvaro Porto, que sempre foi um cara que brigou pelos deputados, que defendeu a autonomia dos deputados, e a gente, graças a Deus, desde que a gente entra na Assembleia, a gente começou com 4 milhões de emenda, foi para 5, vai para 6 e vai terminar o último mandato com 9 milhões de emenda, né? E com isso abre um horizonte para, de fato, a gente poder dar mais apoio às pessoas que precisam, as crianças, os adolescentes com relação ao autismo, poder, de fato, entrar em Lajedo. A gente vê uma dificuldade de falta d'água, que eu fui lá em Lajedo, mas, deputado, aqui falta água, o senhor sabe, aqui só falta água lá em Camaragibe, na minha terra, falta água também, né? Sim. Então, assim, a dificuldade da água como um todo no estado de Pernambuco, a gente está planejando, obviamente, fortalecer a questão do autismo com a segunda Casa Azul, com mais recursos, ver dentro da nossa base de apoio, a gente pode colocar recurso em parceria com o prefeito para fazer outra Casa Azul, para a gente poder financiar
o tratamento terapêutico na saúde dessas crianças que tanto precisam. Aos poucos a gente vai planejando nosso mandato para chegar, feito eu disse, pedir licença para pedir mais uma oportunidade. Essa construção, você falou da Casa Azul especificamente, como é o reflexo dessas mães no teu mandato? Como é que é a participação? Porque eu tenho compreendido que aonde as mães de pessoas com espectro autista estão, acaba tendo não só um levantamento da figura, mas uma aproximação do mandato mesmo, da fiscalização, do início do entendimento. Porque a política, às vezes, me parece que a gente está muito distante, né? Parece que é uma coisa do outro plano, a gente não está ali. E aí, quando a gente passa a vivenciar isso mais de perto, a gente vai começando a compreender algumas coisas, algumas dificuldades. Essa aproximação específica dessa pauta, como é que tem sido o feedback? Como é que tem sido o retorno disso? Na semana passada ou retrasada, a gente teve a caminhada em consciência do autismo, o pessoal do GAPAC, com o Érico. E lá, a relação com as mães são muito boas, porque ela vê de fato que a gente não ficou só na promessa, né? A promessa que era uma promessa de campanha, de candidato, virou realidade com a construção do nosso mandato, com a força política, em parceria com o prefeito Diego, com o nosso recurso, com a nossa vontade, junto ao governo do estado, de liberar um recurso para diminuir a fila, quando eu falo das 304 crianças. Mas no meio da caminhada, uma senhora me pegou e fez: eu não vejo nada você fazer para o Camaragibe. Eu, se foi. É a questão da comunicação, muitas das vezes. Aí eu parei para conversar com ela. Veja só, quando eu fui candidato, pedindo uma vaga para ser deputado de Pernambuco, e obviamente de Camaragibe, que é a minha terra, eu disse que a gente podia trazer os investimentos estaduais. Está próximo à nossa cidade dos investimentos estaduais, que estavam fora muitas das vezes. Hoje a gente vai ter um batalhão da Polícia Militar para dentro de Camaragibe, só 4 no estado. Hoje a gente tem a PE. Você conhece? Você subiu para a aldeia, está ruim, está trânsito, ela disse, muitos. Vai melhorar. Investimento de 110 milhões, o governo do estado, através de articulação política, obviamente, junto com o prefeito, com a governadora, para poder chegar. A Arena Ramal da Copa, finalzinho, mais 60 milhões. Reforma do terminal integrado de passageiros. Ou seja, são investimentos. Mercado público da cidade, ela fez, isso tudinho. Então, assim, de fato, essa comunicação, porque às vezes a população não quer, obviamente, não é por falta de razão, né? Porque existe o mal político, existe o bom político. Mas o mal político, às vezes, consegue eliminar as pessoas que fazem a política com verdade, querem, de fato, transformar e mudar as vidas. Elas, tá bom, então tá bom, né? Então, a senhora que vai dizer que tá bom, não vou dizer que tá bom, não. Eu tô aqui para poder me explicar, porque eu acho que o político tem que se explicar, tem que falar, tem que dizer do seu mandato, para poder as pessoas entenderem, concordar ou não. Aí eu acho que essa movimentação, quando você fala das mães, dessa proximidade da política, dessa comunicação, de estar perto, e a rede social está aí para isso, para a gente poder explicar. Ela disse, olha, entra aqui na minha rede social. Ela disse, eu não tenho, tome, tem agora. A senhora vai poder acompanhar um pouquinho do nosso mandato. E a obrigação da gente poder responder, ser indagado mesmo na rua, para a gente poder levar o nosso mandato na ponta. Inclusive porque se você começa a acompanhar, você começa a entender a participação mais ativa, inclusive, do político, né? Porque realmente fica a comunicação. Eu acho que e a gente tem parte nisso da imprensa também. A gente costuma noticiar muita coisa negativa e acabou causando distanciamento da população das pautas que são caras, né? E esse distanciamento aproximou as pessoas muito mais dessa imagem de que só há políticos ruins do que necessariamente de políticos. E assim, às vezes nem é uma grande maioria, porque os escândalos realmente quando acontecem, são muito grandes e envolvem uma série de pessoas. E aí a sensação que a gente tem enquanto cidadão é que parece que todo mundo não presta. E se a gente vai pegando assim um feito ou outro e compreendendo mais o cenário, às vezes não é bem isso. Essa participação ativa da família na política, tanto da doutora Nadege, quanto do João Nadege, agora Flávia. Hoje, só para lembrar, foram 14 nomes, isso que você falou? Na metropolitana. Isso. Isso vai gabaritar vocês para ter, obviamente, uma extensão maior de planejamento a nível eleitoral, de tática eleitoral. Camaragibe, que é uma cidade estratégica para o senhor, talvez tenha outros nomes que estejam à disposição para estar disputando. Como é que o senhor tem observado isso, deputado? E como é que essa participação mais ativa, estratégica, inclusive levando emendas para a cidade, etc., tem sido para esse planejamento de 2026? Nesse caso, o senhor pode me responder com mais altivez, porque é mais estratégia do que vai acontecer na sua possível reeleição.
Quando você fala o quê? Fala dos nomes... Dos nomes que estão postos, talvez, nas cidades. Existe A uma nível de ventilação em deputado. Camaragibe, que é onde o senhor provavelmente teve mais votos, que são a Claro. cidade estratégica. Eu tô muito tranquilo com relação a isso. Tem 49 vagas na Assembleia Legislativa. Eu acho que o povo é o maior... O povo vai julgar quem trabalhou e quem não trabalhou. E quem viu o meu discurso na pré-campanha de 22 e vai ver o meu discurso na campanha de 26, obviamente, a gente candidato vai poder julgar. Eu sou muito tranquilo com relação a julgamento popular. Vou de cara limpa em qualquer lugar da cidade de Camaragibe e podem vir candidato, não tem dificuldade nenhuma. São 49 vagas. Se Camaragibe tiver 2, 3 deputados, que bom, né? Não tenho dificuldade nenhuma, mas eu vou estar lá podendo defender tudo aquilo que eu trabalhei durante os 4 anos de mandato, que eu levei para as cidades, para Camaragibe. São Lourenço da Mata tem emenda nossa da saúde lá, R$300 mil para comprar medicamento, qualquer lugar que a gente vai em Pernambuco, não tem dificuldade nenhuma. Acho que o povo é o senhor da urna eleitoral no domingo, quando fecha as urnas. Então isso já vai, você já está se preparando realmente para ir para a disputa com muita tranquilidade. Para a gente estar pertinho já do encerramento, já para avisar, eu queria saber hoje como tem sido pensado. Você já falou um pouquinho desse mandato de 2025. Se 2026 a gente não vai conversar diretamente sobre o momento eleitoral, mas sobre o que o senhor pensa a nível de expectativa do que se consegue fechar até lá, a nível de mandato, e como a sua participação foi positiva para uma possível reeleição no ano que vem, quando a gente for discutir eventualmente essa questão. Claro, foi o que eu te falei. Eu acho que o planejamento do mandato... Para a eleição tem 17 meses. Bota mais novembro, dezembro, a gente tem quase 2 anos aí para o final... Fevereiro, né? Fevereiro de 27 finaliza o mandato. Quase 2 anos. 2 anos aí para finalizar o mandato. Tem um planejamento estratégico. Nossa bandeira é o autismo. E vai seguir firme, fortalecendo, ratificando, podendo colocar mais recursos, abrindo Casa Azul em Camaragibe e outro lugar, feito eu falei, que é uma ideia nossa do nosso mandato, poder em parceria com o prefeito de uma cidade, porque o prefeito aluga a casa, eu dou os profissionais, então isso facilita a efetivação, de fato, da construção de uma nova Casa Azul. A política tática eleitoral, obviamente, está posta aí. Muitas das coisas vai ser definida de cima para baixo, ou seja, quando o presidente Lula confirmando a reeleição, que deve ser candidato, definindo muito esse quadro, quando o prefeito João Campos, de fato, anunciar que é candidato a governador ou não. A governadora Raquel é uma candidata posta à reeleição aí. E a gente está muito tranquilo, planejando, com os pés no chão, pedindo a oportunidade de falar, né? Pedindo a oportunidade de poder falar do nosso mandato, licença para falar do nosso mandato, da prestação de conta do nosso mandato. Vou estar na Câmara Municipal, em algumas câmaras municipais, começa por Camaragibe, depois do feriadão da Semana Santa, podendo falar do nosso mandato, que a gente levou para a cidade, para Pernambuco. E estou muito tranquilo, já ter assim, com relação a isso aí. Obviamente, você falou que o nosso grupo, a qual eu faço parte, foi muito vitorioso na campanha de 24, foi, graças a Deus, fruto de muito trabalho, mas isso não nos concede nenhuma vitória antecipada ou nada disso, porque eu já vi muita eleição ganha, perder no domingo da eleição, com muita eleição perdida, ganha a eleição. O que garante o domingo lá, se aparecer eleito ou não, é muito trabalho. Isso em mim não vai faltar. Trabalho, empenho, obviamente no mandato, visitando as bases, Lajeado, eu vou para tudo que é lugar. Eu digo sempre que eu sou um deputado presente. Pode me ligar que eu vou. Pode me ligar que eu retorno. Vou demorar às vezes, mas eu retorno. Sim, né? Natural. Então, assim, a presença. O povo quer a presença de um deputado, quer a presença de um político. E isso eu tenho. Pode me ligar que o João vai estar lá. Como é que as pessoas podem fazer para estar tendo acesso ao mandato e como é que está à disposição hoje? Como é que a gente... a Alep ainda parece um lugar muito inacessível para a gente. E aí, eu não sei se é a estética que a gente realmente tem da política também, mas me parece um lugar muito inacessível. Mas quem é da política já vai no seu gabinete com naturalidade. Mas para quem não é e às vezes quer, de repente, dar uma ideia de um projeto, ou tem essa afinidade, ou quer fazer alguma reclamação, alguma coisa nesse sentido, para o deputado, quais os meios que busca? Tem alguns meios, né? Tem a própria rede social, né? Que você procurar na rede social, a gente está respondendo, entre em contato.
Inclusive, hoje eu tenho uma sessão solene na Assembleia com relação à Olimpíada dos estudantes de Química que ganharam um prêmio, que ela me procurou na rede social. Eu fui lá e hoje eu estou fazendo a sessão solene. Então, assim, esse feedback é muito tranquilo com relação a isso. Tem a própria Assembleia, a gente sabe da dificuldade de chegar, se apresentar, não sei o que, se identificar. Mas todas as quartas-feiras eu atendo no gabinete 206 na Assembleia Legislativa. E tem os meios. Você em casa hoje, entra no site da Assembleia, tem lá a ouvidoria. Você quer falar com o deputado, vai lá, a ouvidoria da Assembleia fala com a gente. Então, ou seja, a gente está acessível, certo? Então, é importante a gente quebrar essa mística que o deputado não fala com ninguém. Dia de quarta-feira, você vai no meu gabinete e vai ver o corredor cheio, porque eu atendo um por um, sai de 10, 11 horas da noite. Então, me procurar aí, rede social, na Assembleia. Muitos deles têm meu WhatsApp, então estou muito tranquilo com relação a isso. João, já quero te agradecer pela participação enorme aqui no programa. Sempre é muito positivo quando a gente se encontra. Hoje, mais ainda, porque é pós um programa de Érica que a gente até citou no programa, a participação do deputado. Às vezes eu chamo de João, e aí não é desrespeitando o deputado, é porque a gente tem uma relação externa a esse momento. E aí, às vezes, acaba acontecendo, né? Da relação de intimidade. Já quero agradecer muito a presença, volte mais vezes. Eu quero muito que você venha com novidades e que traga tudo que o mandato fizer lá para a gente divulgar. Claro, primeiro é um prazer estar aqui, já ter assim, falando com você, com o seu público. Torço muito você sabe que eu sou um amigo, para além da política, eu acho que a política passa e é que a gente constrói na vida são as relações sólidas de amizade. Eu tenho com você como amigo. O prefeito Diego Cabral mandou um abraço para você. Um cheiro para ele. Disse que vai vir no próximo programa aí, próximo. Hoje teve uma dificuldade. Mas eu quero dizer que você tem um canal aberto com o nosso mandato, com nossas ideias. E sempre que tiver uma novidade, também vou mandar para você aqui, pedir para a assessoria, assim que tiver novidade do nosso mandato, alguns releases importantes, mandar para você poder estar divulgando aí também. Ô, Aleph, vem cá rapidamente, só dá um chega aqui. É só para deixar expresso, né? E aproveitar para mostrar. Vem aqui, pode vir no campo de visão mesmo do povo. Baixa aqui, que senão o pessoal não vê. Esse daqui hoje é uma das pessoas que está na nossa produção e, como eu tinha dito, é fruto daquele projeto que a gente fez de audiovisual. E durante a semana essa gurizada está vindo para cá aprender um pouquinho, conversar com a gente. E eu quero agradecer muito porque expressamente a gente consegue transformar vidas, ajudando e encaminhando com coisas que são importantes e caras, né? Porque muitas vezes não chega para o grande público que a área de comunicação é uma área difícil de fato, tem que ter uma preparação muito ampla e, às vezes, os equipamentos são inacessíveis, né? Eu falo a nível de canal, eu falo a nível de extensão, de aprendizado, de tudo. E aí eu queria expressamente fazer esse agradecimento ao deputado e agradecer também a Aleph, agora que está na equipe, e mais outros 9 jovens que estão por aqui, hora ou outra, fazendo isso também. Tá bom? Coisa boa, Aleph. Você já tem essa oportunidade, que você está com um craque da comunicação aí, que você possa trilhar caminhos de sucesso aí pela frente. Então, com devidamente feito o agradecimento, esse foi o deputado estadual João de Nadege, de Pernambuco. E amanhã, na hora do almoço, eu vou aproveitar para tomar mais café e conversar com vocês aqui no JTC Agora. Já quero agradecer, muito obrigado pela vinda, volte logo. E para você de casa aí que assiste a gente no meio-dia, às 12 horas, eu quero mandar um forte abraço. A gente está aqui na TV Capibaribe, no Canal 7. Um pouquinho depois, a gente também está na Com Brasil, de meio-dia, e tem reprise à meia-noite, em 2 horários. Se você preferir tomar café de madrugada, que nem eu de vez em quando, vai continuar com a gente. E às 18 horas, no mesmo dia, fica disponível essa entrevista no YouTube, no blog do Jatiaci. E a gente está lá, se inscreve, acompanha. E a gente está começando a trazer mais gente para cá para conversar. Artistas, figuras eclesiásticas, personalidades, figuras políticas. A gente quer saber de tudo. A gente quer almoçar, a gente quer tomar café e a gente quer ficar bem informado. Um abraço para todos vocês e até logo amanhã na hora do almoço. Jatiaci Agora. Oferecimento Nene Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81 985939319 e encomende já.
Delta Forte Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. TV Capibaribe.